Vai começar Mochilinha Podcast. Um oferecimento. Coca-Cola Rosalia. O sabor da transformação. Experimente você também. Quer um clube de compras e produtos importados com exclusividade? Seja Sans Club. Olá, mochileiros! Sejam bem-vindos a mais um Mochilinha Podcast no nosso programa de hoje, que tá muito especial. A gente vai receber ele, Gustavo Berriel, que é dublador, ele que é ator, ele que é professor e ele que faz as vozes mais icônicas do Nhonho, do Jaiminho e do Seu Barriga. Gustavo Berriel, seja bem-vindo ao nosso Mochilinha Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você estiver assistindo. Muito prazer em te conhecer. Seja bem-vindo. Tudo certo, tudo bom com você, João? Bom, pra gente começar o nosso podcast de hoje, eu queria que você contasse como é que foi aí, como você começou a imitar. Se foi na escola, se foi na infância, como é que você conta essa história de dublar ou imitar pessoas? Bom, primeiramente, eu nasci lá em Tangamandapio. Mandei logo um Jaiminho aqui para já quebrar, né? Para dar aquela agitada. E até para contar lá da infância, eu já lembro logo de Tangamandapio. Ai, é que eu quero evitar a fadiga. Eu quero primeiro mandar um alô aí para todo mundo que está assistindo, né? Um abração para vocês e vamos lá, vamos que vamos para responder muita coisa aí. Olha, na minha infância ainda, eu sempre fui muito ligado a filme, série, videogame. Isso assim, e ainda sou, né? Não tanto a videogame quanto eu gostaria por conta do tempo, mas ainda jogo lá meu Nintendo Switch, com Mario, com Mortal Kombat, aqueles jogos que me remetem à infância e que estão atualizados, enfim. Eu comecei desde a infância a gravar, eu gravava ainda em fita cassete, nos gravadores, vozes, mas assim, meus personagens, ideias que eu criava, histórias que eu criava, e eu gravava personagens, várias vozes, e aquilo se espalhava, porque eu mostrava para minha família primeiro, depois eu mostrava no colégio, todo mundo queria uma cópia daquelas fitas. Foi assim que eu comecei nesse universo de vozes e de interpretação, desde muito pequeno, fazendo essas gravações, e aí todo mundo começava a me pedir, pô, faz aquela vozinha que você faz assim. Então, eu sempre tive muitas. Fiquei fazendo muitas gravações com vozes diferentes, com personagens que eu mesmo criei, que ainda tenho alguns personagens que eu quero resgatar desse tempo desde a adolescência. E quando eu cheguei lá no ensino médio, no final, eu me juntei a um grupo de teatro, né? E comecei a fazer teatro, comecei a fazer peças e ter os meus grupos. E a partir dali, né, eu comecei a estudar as artes cênicas, fazendo cursos. Paralelamente, eu fui para as letras, né? Eu sou formado em letras, dou aula como professor, você já disse aí, dou aula de português e redação. Realmente eu amo esse universo das letras, também gosto de escrever, faço roteiros e tudo mais. E acabei também no universo teatral. A partir daí foi o primeiro passo, né, para depois entrar na dublagem. Afinal de contas, a dublagem ela é mais do que fazer vozes, é você interpretar com essas vozes. Então, isso que é o mais importante na dublagem, não é fazer uma voz, mas interpretar com essa voz que você pode fazer, ou usar a sua própria voz, ou, se você tiver umas habilidades, né, de mudar a voz ou de imitar, usar isso na interpretação. Quando você estava na época de escola, Gustavo, o que você gostava mais de imitar? Ah, imagino eu que são os professores, né? Olha, eu fazia eu lembro de fazer professores na escola, ficava imitando os professores, o jeito de falar, de fazer, e aquilo já era muito engraçado, as pessoas pediam, e não só fazia as vozes, como escrevia histórias com os professores. Algumas, assim, envolviam, é, é, digamos assim, suspense e tal, e em algum momento ali, os professores gostavam, tá? Eles gostavam de serem envolvidos em histórias de suspense, mas
em algum momento ali eu tive que mostrar na direção o que, que eu tinha, qual era a minha proposta e tal, mas deu tudo certo, não tive problemas. Só me chamaram para saber mesmo como é que eu estava fazendo, porque eu colocava assim nomes de professores em histórias de humor, nada muito, né, fora da realidade, mas que envolvia humor, mas com respeito. E fazia as imitações junto com outros amigos. Quando eu fiz é, peças, especialmente no começo as peças infantis, que eu amo fazer e já fiz muitas, eu fazia personagens que tinham vozes, né, variadas. Por exemplo, eu lembro de um gato que eu fazia, que era o Gato Playboy, esse era o nome da peça. E ele tinha uma vozinha assim, vovó, vozinha, eu quero ir até o parque porque eu quero caçar passarinho, porque eu gosto muito de passarinhos e vou comer todos. E era um gato meio perverso, meio malvado, mas era o principal da história. Aliás, essa peça era um sucesso. Tá, eu fiquei bastante tempo no teatro Posto 6, em Copacabana. Depois a gente foi para para Gávea, para o Vanucci. E era uma peça muito legal, que as crianças elas queriam entrar até no palco para me pegar, para me bater, porque eu era malvado, né? O gato era malvado. Mas depois ele se redimia, tinha um ensinamento, né? Afinal, peça infantil. E eu usava essa voz, era muito sucesso, essa voz do gato que eu fazia. É uma voz que eu sempre gostei de fazer e uso para alguns personagens que eu criei também. Funcionou muito bem no teatro. E depois eu fui fazendo algumas outras vozes nas peças, com personagens assim bem variados, até que eu passei a fazer teatro adulto, né, peças adultas. Fiquei em São Paulo um tempo, sempre vou para lá, sou do Rio, tá? Moro no Rio, mas agora eu moro no Rio, mas vou muito a São Paulo, inclusive já morei um tempinho lá. E depois foi para o universo da dublagem. Comecei a me encantar, fazer as vozes, brincar de fazer as vozes, fazer as imitações, sim, de personagens do Chaves, de personagens de outros desenhos animados. Comecei a entrar nesse mundo, até que tive a oportunidade de fazer a dublagem, quando houve o quê? Uma necessidade de uma dublagem diferente da televisão, que é a versão que todo mundo conhece do Chaves, que é a versão maga. Todo mundo cresceu com essa versão, né? E agora você já tem tantas outras. Então, naquela época que eu entrei, era a versão maga, a versão conhecida. Eles queriam fazer o mais próximo possível, porque não podiam usar aquela dublagem maga que era feita para televisão. Porque tem isso, a dublagem feita para televisão, ela não pode ser usada nos DVDs, usada em outros programas, né? Por outros streams, outras emissões. E aí foi feito. E aí foi que abriram testes e as vozes mais próximas dos atores que já tinham falecido, como Older Casarré, e depois o Mário Vilela, porque ele ainda começou dublando o DVD, mas não conseguiu fazer o trabalho por questões de saúde. A partir daí teve que fazer eles abriram teste para as vozes da dublagem do Edgar Vivar. Então foi ali que eu comecei a entrar no universo da dublagem. Agora, só para voltar um pouquinho, eu fiz um curso de dublagem com o Hamilton Ricardo, um grande ator, grande dublador, que infelizmente já nos deixou, mas um cara assim incrível, que foi ali com ele que eu aprendi assim coisas para a vida toda que até hoje eu lembro, caramba, ele usava isso, ele fazia isso. Tem muita gente que não faz, que não usa essa dica que ele deu, né, de ir na interpretação. Ele falava muito em dublar com a sobrancelha você dublar o personagem fazendo exatamente o movimento da sobrancelha dele, que isso dava muito certo, né? E então tinha muitos ensinamentos do Hamilton Ricardo. A partir dali, no ano seguinte, eu já fui para São Paulo para fazer essa primeira dublagem de personagem fixo. Já tinha feito algumas coisinhas ali aqui com Hamilton, com outras casas pequenas, e aí começou, logo depois, né, um personagem muito grande, marcante, que foi o meu começo ali com Jaiminho, o carteiro. E eu, puxa, que estou com muita fome, hein? Que é o Nhonho nos DVDs. Foi quando tudo começou. Bom, a gente vai falar de muita coisa legal hoje, mas é claro que a primeira pergunta que me vem à cabeça aqui, a pergunta que eu
fiquei pensando até agora é como é que surgiu a oportunidade de você dublar o Nhonho, o Jaiminho e o Seu Barriga. E é aquilo, né, Gustavo? Você acaba emprestando não só a sua voz, né? Mas o corpo fala também pelo personagem. Sim. Bom, primeiramente, você, para dublar profissionalmente, você tem que ser ator. Essa isso é pedido, né? Você precisa, para entrar no estúdio, para dublar profissionalmente, você precisa ser ator, ter formação. Então, isso já era uma questão, e já estava resolvido, já tinha feito teatro, e já me formado. A outra questão é, não basta você fazer uma voz, não basta você imitar uma voz. Então, o fato de já ter cumprido lá meu curso de teatro há um tempo e feito um curso de dublagem, mais ainda a imitação, porque era, e isso é completamente normal, que um dublador que já tenha feito uma grande voz conhecida, como foi o caso do Mário Vilela, alguém substituí-lo, fazendo o mais próximo possível, né? Tentando imitá-lo, tentando acompanhá-lo. Mas, assim, muitas vozes, por exemplo, do Chaves, muitas pessoas imitam ou imitavam, naquela época, o próprio Chaves, e faziam muito bem, mas não eram atores, não conseguiam dublar. No teste não ficava legal. Por mais que a voz fosse muito parecida, na hora do teste, na hora de interpretar, não saía direito. Ou ficava totalmente fora porque a pessoa não tinha nenhuma experiência. Ia ser muito difícil pegar um trabalho grande como aquele. E a dublagem também precisa acontecer num prazo. Então, eu cumpri todas essas exigências, né? De ser ator, de ter formação, de ter a experiência, pequena ainda, tá? Porque eu comecei com pouquíssimas experiências em dublagem, mas já tinha experiência de poder fazer com o curso que eu tinha feito. E isso contou muito, porque na hora do teste, eu ainda fui assim, tinha feito poucas coisas, tá? Nada expressivo ainda. Mas na hora do teste, passou a tranquilidade que a diretora na época queria. Ela estava preocupada. Olha, vamos ver como é que você se sai. A voz está muito boa, vamos ver como é que você se sai na dublagem. E daí eu fui, e aí fui e passei no teste. Outras pessoas também fizeram, eles pegaram, para cada personagem que não tinha o seu dublador correspondente da Maga, que poderia fazer, né? Eles fizeram testes. Por exemplo, nessa época dos DVDs, outras pessoas faziam vozes parecidas com o Chaves, mas não conseguiam dublar ou não conseguiam interpretar. Tanto que o Tata Guarnieri, que tem uma voz que não é a voz que ele fez para o Chaves, não é uma voz muito parecida, não é uma voz parecida com a do Gastaldi. No Chapolin, um pouco mais, mas assim, a questão ali não era a voz parecida. Ele foi escolhido, né, porque conseguia dar conta de fazer vozes diferentes para vários personagens, isso era muito importante, e a interpretação dele, né, que é assim incrível, sempre foi, os trabalhos que ele já fez e tudo mais. Então assim, precisava ser alguém que tinha muita experiência até para fazer o Chaves, né? E muita gente mandou áudio na época, eles recebiam vozes, recebiam pessoas que falavam, eu quero fazer, faço uma voz parecida, faço igualzinha, mas não dá para ser só isso. Então, no meu caso, foi um grupo, né, de coisas que funcionaram. Saber fazer bem a dublagem, interpretar bem e fazer a voz parecida. Então, né, não tinha como ser outro. Era mesmo para ser meu esse papel. E com muita honra poder dar continuidade a um trabalho feito brilhantemente pelo Oder Casarré, também, né? Como Jaime, o carreteiro, totalmente baseado nele, claro, com muita honra e orgulho, e Mário Vilela, né? Que tentou fazer no começo os DVDs, mas já estava muito debilitado. Então, no seu Barriga, inicialmente, eles chamaram o Gilberto Baroli, tá? Porque era quem daria conta naquele momento de fazer o seu Barriga, e me chamaram para fazer só o Nhonho nos DVDs. Ele aparecia em poucos episódios. E o Oder Casarré, no caso do Oder Casarré, eu fiz o Jaiminho e os outros personagens do Raul Padilha, porque ele tinha vários personagens e brincava com a voz também, o próprio ator. Então, com
com essa dinâmica, né, que eu tenho também de fazer vozes, isso funcionou bem na hora para fazer o Raul Padilha, Raul Chato Padilha, o Jaiminho, nos outros programas, Chapolin, Espírito, que ele aparece bastante. Aí eu tive também, foi uma grande experiência naquele momento, para já servir para a vida toda. Foi um grande momento ali. Eu queria saber quais são as principais técnicas para fazer uma dublagem. Existe uma técnica para fazer isso? Porque você acaba fazendo, dublando, e não é só a sua voz, né? Você tem também que ter uma interpretação corporal, né? Olha, eu não diria assim técnicas, né? Eu acho que essa palavra, ela não combina muito com a arte da interpretação. Eu sempre fico assim, essa palavra ela não me soa bem, técnica do ator. Porque o ator, o dublador, ele está fazendo um trabalho artístico de criação em que ele vai passar as emoções, né? E se você mistura emoção, né, de medo, de alegria, de riso, de felicidade, mistura isso com uma técnica, pode ficar muito falso, né? Pode ser que a pessoa só chegar, vou chegar aqui, só vou usar uma técnica e fazendo meio que no automático, e até ficar legal, não sei, isso depende do público. Mas eu acho que não combina muito você pensar em técnicas, né? O que combina com dublagem é entrar no personagem de cabeça, tentar pensar como ele. Então, quando o Nhonho está com fome, eu tenho que sentir um pouco de fome na hora, ou muita fome. Ah, eu quero comer muitos sanduíches. E tentar visualizar, imaginar o sanduíche muito gostoso para eu poder comer, entende? Porque se eu falar, ai, meus sanduíches, sem muita empolgação, ele não está com fome. O nhonho tem que estar com muita fome. Então ele precisa falar aquilo com muita vontade. Essa sensação precisa estar no seu ato de criação, seu fazer teatral, seu fazer na hora de dublar. É muito importante que você entre no sentimento, né? Claro que você tem, por exemplo, um jeito de chorar que vai te facilitar mais, pensar de uma maneira assim mais pesada, né, que te ajude, mas isso aí é muito individual. Eu não acredito muito nessa coisa de, vou ler um livro aqui, a técnica do ator, vou sair aplicando, vai funcionar e tudo quanto é personagem. Não. Até porque os personagens estão cada vez mais complexos, né? Você já tem muita coisa que já foi feita, que já foi criada, que é repetitiva, e os personagens nos surpreendem. É sempre bom quando você encontra um personagem que não é aquilo que você já fez ou que você já dublou, não é parecido, porque você pode ter uma outra sensação, experimentar mais, senão ia ficar aquele trabalho repetitivo, você só ia lá para o estúdio para fazer mais do mesmo, acho que ia ficar chato. E o legal da dublagem, o legal de qualquer interpretação é você se deparar com personagens que vão te desafiar. Um personagem que vai ser completamente diferente do que você né? Que vai ser uma mente diabólica, um assassino, um louco, um maníaco, e você ter que entrar naquele universo, que é difícil, você sair, né, do seu lugar, né, do seu estado, experimentar outras emoções. Então, essa coisa da técnica, não diria muito assim que eu não fico muito ligado nisso, não. Acho que treinamento é muito importante, né? O treinamento, fazer, estar disponível, seja um papel muito pequeno, uma ponta, um vozerio, estar disponível e fazer com vontade, porque aquilo é que vai te dar experiência, experiência, experiência para fazer papéis maiores. Eu acredito nessa visão. As pessoas te param na rua pra você dublar alguém ou imitar algum personagem. Como é que você lida com os fãs, Sim, sim. né? E é uma responsabilidade também com a obra, né? Então, sim, o reconhecimento assim de rua, ele acontece de vez em quando. É mais comum acontecer em São Paulo, bem mais, né? Muita gente. Então, e eu já fui às vezes, algumas vezes, né, parado, reconhecido em São Paulo. Lembro de situações no Rio, que foram bem menos vezes, mas ainda assim, pela voz, pela questão de dublagem, já falaram. E é uma responsabilidade, sim.
né? Porque a gente está lidando com uma obra de sucesso mundial, um fenômeno internacional, que tem uma história de vários momentos, né, da televisão e da dublagem. Uma história que começa lá ainda no final dos anos 60, vamos colocar aí, comecinho lá dos programas dele, início dos 70, que chega no Brasil nos anos 80, com muita gente pensando ainda que é um produto dos anos 80, mas é um produto majoritariamente dos anos 70, o que a gente conhece mais aqui, né? E, e teve várias fases de dublagem. Muitos dubladores que já faleceram. Foi dublado, teve várias versões da própria Maga, teve vários momentos, com mudanças de vozes dentro da própria Maga, tá? Depois você teve outras tantas dublagens de outros programas, episódios inéditos, aí foram várias versões, até a última dublagem lá para televisão em 2018 no Multishow, pro Multishow. Mas é uma responsabilidade muito grande. Então, quando pedem as vozes, e sempre pedem, na internet, né, nas redes sociais, o tempo todo, para fazer alguma voz, alguma coisa, eu não me incomodo, né? Quando muita gente pede, mas eu não me incomodo, eu acho normal que as pessoas peçam, tá? Acho que, claro, aí vai de cada um, de cada artista. Como o artista lida com o público, isso é um comportamento pessoal. Se o artista quer tirar foto, se quer fazer uma voz, se quer fazer uma cara para ele, uma foto, mandar uma foto, enfim, isso é de cada um, né? Mas acho normal que o público vá e queira, se interesse e pergunte, né? Porque muita gente não sabe. Ah, será que eu devo pedir uma voz ou não? Tem gente que não tem muito essa ideia. Algumas pessoas já têm essa ideia, de, poxa, não vou pedir para é o trabalho dele, né? Não vou ficar pedindo uma voz para ele fazer, é o trabalho, claro. Mas tem gente que não teve essa experiência ainda, não tem esse conhecimento de que, eu não posso, não devo pedir. Aí vai lá e pede. Não vejo problema, tá? Acho que, por exemplo, muitas crianças pedem, assim, uma coisa muito espontânea, né? Então, quando eu posso e tenho tempo, eu procuro fazer, ou procuro gravar alguma coisa bem simples que seja para poder atender. Eu acho isso legal. Agora, também tem que ter o respeito, né? A pessoa tem que saber como pedir, como falar, tem que entender quando o dublador não pode ou não quer mandar, né? Tem que respeitar o espaço do artista. Isso vale. Aí cada um sabe como faz, né? Eu acho que assim, o público vai pedir, né? Isso não me incomoda no sentido de, nossa, não me deixa, não me faz sentir mal quando alguém pede, sabe? Mas há quem não goste, existem pessoas que não gostam, então, mas que isso seja feito de maneira tranquila, né? Sem ninguém precisar ofender ninguém, falar, olha, eu realmente não posso fazer. Tem personagens que têm os contratos mais complicados, que você realmente não pode fazer voz nenhuma, até porque você tem que tomar o cuidado, né? Você diz alguma coisa que realmente está totalmente fora do personagem, pode prejudicar a imagem da marca, então o dublador pode ser até, sei lá, processado. Então, claro que tem que tomar todo um cuidado. Então, tem gente que não pode fazer nenhuma fala por conta de contrato. Tem isso também. Então, a gente precisa entender. É claro que eu não vou sair falando com personagem infantil, sair falando um monte de palavrão, um monte de coisa, né? Totalmente fora daquele universo, porque seria irresponsável. Mas depende de cada situação, né? Bom, ó, eu vou dar um recadinho pra você e é claro, a gente volta rapidinho, mas é alguns recadinhos. Dá uma olhada. Muito bem, ó, você que está acompanhando o nosso Mochilinha Podcast, eu quero dar um recadinho, que é o seguinte, para você que gosta de cuidar dos seus animais, gosta de cuidar do seu cão e do seu gato, eu vou dar uma dica muito legal. Você pode comprar a melhor ração que existe. Claro, a gente indica muito a Stop Cão aqui em Sorocaba, fica na Afonso Vergueiro, lá você vai chegar, vai falar com o André ou minha querida Simone e você vai poder pegar, além de ração, produtos específicos para os seus animaizinhos, você pode pedir tudo a granel. Olha que legal. Quero pegar um tanto de ração. Você pode, lá você pode pedir que o André e a Simone vão te atender muito bem. Então, ó, a Stop Cão fica aqui em Sorocaba,
pode pedir, a gente indica. E é claro, eu vou deixar um QR Code aqui com o contato deles, é só falar que você assistiu o Mochilinha Podcast. Muito bem, ó, eu vou deixar um recadinho aqui, que é o seguinte, eu não posso deixar de falar desta caneca incrível, que é a nossa caneca do Mochilinha Podcast. Ela foi produzida pela Fátima Fagundes, aqui do Castelo das Festas, em Sorocaba. Fica na Mascarenhas Camelo, a gente vai mostrar para vocês todas as imagens aí, que além de canecas, você pode ter copos, você também pode encomendar a festa de aniversário do seu filho e da sua filha, e claro, produtos personalizados é com a Fátima Fagundes. Olha que legal, o nosso logo do Mochilinha Podcast aqui, nessa caneca que foi feita por ela, e agradecer a minha querida Fátima Fagundes. Vou deixar também aqui o QR Code para você entrar em contato com ela, falar que assistiu o Mochilinha Podcast e conseguir um preço muito especial. Castelo das Festas também é apoiador do Mochilinha Podcast. Você já viu falar do maior clube de compras de Sorocaba e região? Pois é, eu tô falando do Sans Club. O Sans Club é um clube de compras muito bacana. Lá você encontra vinhos importados, chocolates importados, produtos muito exclusivos. E é claro, se é exclusivo, é bom, é bacana e a gente indica. E vou te falar o seguinte, eu vou deixar um QR Code aqui, você vai entrar nesse QR Code, vai clicar no QR Code, se tornar sócio e vai ganhar R$ 75 de cashback na sua primeira compra. Sans Club é um clube diferente, é o maior clube de compras de toda Sorocaba e região. Então o que você está esperando? Entra, clica aqui, já se torna sócio e vai poder comprar produtos exclusivos na Sans Club. Agradecer a minha querida Fátima, mandar um abraço para ela também, toda a equipe do Sans Club, porque sempre estão mandando para a gente produtos exclusivos. E olha que legal, tudo especialmente aqui pro Mochilinha Podcast. Então você se torne sócio, ganhe R$ 75 de cashback e, claro, faça parte do maior clube de compras de Sorocaba e região. Obrigado, Sans Clube, por ser patrocinador e também apoiador do nosso Mochilinha Podcast. O que é mais difícil na hora de dublar? Olha, você. O mais difícil depende muito da produção, né? Por exemplo, se você está fazendo um desenho animado, pode ser que esse desenho, isso acontece em algumas produções, tá? Pode ser que a própria voz original não esteja totalmente casada, né, na sincronia do desenho. Isso acontece às vezes. E isso confunde um pouco, tá? Dependendo do desenho, você precisa, por exemplo, colocar uma fala imensa num personagem que não para de bater a boca, tá? Ainda que lá, ele não parou de mexer a boca, ainda que lá no original ele fique sem falar, isso acontece às vezes, tá? E assim, e você tem que preencher. Então, às vezes, na dublagem, a gente preenche momentos que ou estão sem voz, ou estão esquisitos, porque você pode botar alguma reação, alguma coisa assim. Então, essa é uma questão. Agora, isso depende muito do personagem que você está fazendo. Então, tem personagens que são muito densos, que eles mudam de humor, ou eles mudam de sentimento com muita rapidez. Eles mostram, revelam diversas personalidades, diversas sensações em pouco tempo, e aí você precisa, né, de maneira muito rápida ali resolver isso. Ou eles falam muito durante um longo tempo, isso você acaba se atrapalhando um pouco, dependendo, né? Porque você está com muito texto para fazer, um personagem que tem texto, 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 texto direto, e você está com aquele bloco de folhas ali para poder acompanhar. E aí é bom você separar essa cena, né, em pedaços para você poder dublar uma cena, uma parte, depois entrar em outra. Mas é difícil fazer direto tudo, tá? Claro que é mais difícil para alguns e mais fácil para outros, depende. Mas é claro que se você tem um diálogo mais rápido, cada um com uma falinha, você resolve isso de maneira muito mais fácil. Então, quando tem um personagem com o que a gente chama de bifão, né? Bifão, aquele texto enorme, texto imenso, aí já é uma certa dificuldade. Você vai ter que se empenhar ali e gastar muita saliva, né? Correr atrás da boca do seu boneco, do seu personagem. A gente fala boneco, né?
Então, assim, ele. Acho que é isso, a variação de humor, variação, tá gritando, tá chorando, isso tudo de uma maneira muito rápida. Os atores, alguns atores que falam muito rápido, tá? E outros que falam muito devagar. Alguns atores, eles fazem tiques, eles têm tiques ou têm algumas, é, talvez até técnicas de interpretação, depende, que ele usa assim. Ele vai abrir a boca e não fala, tá? Você começa a falar e você para, você volta, você até gagueja, até para ficar mais natural. Às vezes gaguejar transforma a cena em, deixa a cena mais natural, tá? Porque o ator, as pessoas falam e às vezes elas voltam, as frases não são muito certinhas, e isso é importante para mostrar uma interpretação realista. Você parar uma frase no meio, não terminar a frase, voltar a gaguejar, deixa tudo mais realista. Então, isso às vezes tem no ator e o dublador tem que acompanhar. É difícil, tá? Porque você está falando, a frase está ali, mas ele fala aquela frase voltando nas palavras anteriores, repete. É uma interpretação assim bem específica. Eu posso até pegar um exemplo assim que me vem à cabeça agora, o Selton Mello, em algumas produções, ele fala de um jeito que é só dele, tá? Ele fala de um jeito que para dublar é difícil, você tem que pegar para ficar bem feito mesmo, do jeito que ele faz, é difícil. Então, tem atores que fazem, que dão o texto de um jeito diferente. Não é aquele jeito certinho de falar as palavras uma após a outra, uma frase após a outra, com o tempo certinho. Não. Eles misturam as palavras, tem palavra que ele corta no meio, que ele gagueja, e isso é da interpretação do cara. E é muito bom. Mas aí, para a dublagem acompanhar, já tem que ter uma ideia melhor, mais fechada, mais concreta. Isso é o que me veio à cabeça agora sobre as dificuldades. Tira uma curiosidade, como é que é pra fazer a dublagem de repente, personagens que são de outro país? Por exemplo, tem expressão diferente, tem sotaque. Como que é dublar, principalmente? Claro que o espanhol é mais tranquilo, de repente, por conta do Chaves e tal, mas em outra língua, como é que é dublar outras línguas? Tudo você vai ter que adaptar, porque assim, o próprio espanhol, ele tem muitas frases que são parecidas, palavras que são semelhantes, né? E que não tem nada a ver. Você tem que trocar. Se você não trocar a ordem da frase, fica estranho, né? Eu também fiz tradução, trabalhei com tradução para dublagem, e eu tive que mudar muita coisa, que mexer, que adaptar, para ficar mais próximo da nossa realidade. E no caso do Chaves, quando eu fiz, foi para ficar próximo da realidade que era feita na versão Maga, que é a mais conhecida, que tinha que ser respeitada, e foi o que exigiram para a gente fazer. Então, tornar o texto mais maga possível, porque a Maga tinha um estilo de texto específico daquela dublagem. Então, em outras dublagens, não, você tem que tornar a coisa mais atual, mais manter, colocar algumas gírias no lugar de expressões, gírias brasileiras no lugar de expressões mexicanas ou expressões americanas, que também são desafios. Então, essa questão da língua é assim. Depende, às vezes as novelas mexicanas a pessoa acha que é mais fácil, mas não, porque ali tem muito close, né? Tem a câmera muito perto da boca do ator, então ele fala uma palavra que realmente não tem a ver com a palavra em português, é outra, não tem como fugir muito, não fica tão na sincronia, é difícil, porque tem um close ali na boca do artista. E, às vezes um filme que tem uma língua mais diferente, bem diferente do português, de longe assim você não sente tanto, porque você pode traduzir, adaptando. A dublagem faz mágicas assim, que muita gente nem imagina, que acha que é muito igualzinho, tem que ficar muito parecido, mas não. Às vezes o texto é outro mesmo, é adaptado mesmo e sai bem, porque a dublagem faz essas mágicas aí. Agora, a pergunta que não quer calar. Eu quero saber se carreira de dublador é rentável? É possível viver só como dublador? É possível viver de dublagem? É possível viver, sim, de tudo. É possível viver. É possível viver. É porque, assim, viver que você diz é ganhar a vida, né, profissionalmente, ganhar o seu ganha-pão ali garantido e tal. Olha, sim,
há pessoas que vivem literalmente só da dublagem. Aí, meu amigo, depende de muitas coisas, do estilo de vida que você leva, né, das suas demandas, do que você precisa gastar, da sua família, se você tem filhos, se você não tem, de onde você mora. Aí é um assunto muito complexo. Mas acho que em qualquer profissão você consegue, sim, há a possibilidade de você viver somente dela. E há, sim, muitas pessoas que vivem só da dublagem, sem dúvidas. De hoje. Eu quero essas imitações. Vamos começar então. Imita pra mim todos os personagens que você faz. Vamos começar com um Pokémon, pode ser? Tá bom, vamos lá. Hip Rocket decolando de novo. Oh, é isso aí. Vamos, Pikachu, vamos atrás desses pirralhos. Peguem o Pikachu. Falei logo o nome do Pikachu porque falar o nome daqueles Pokémon todo, que é o Pokémon, a gente fala sempre no singular. Mas falar o nome de todos ali é complicado, às vezes volta pra gente refazer. Às vezes me ligam e falam, olha, você tem que refazer o nome daquele Pokémon porque não é assim que eles querem lá. Eles querem diferente, mandaram aqui um áudio para você fazer igual. Então, o que mais a gente recebe fazendo Pokémon é isso. Refazer algumas falinhas que ficaram com o nome do Pokémon, tem uns nomes que são bem bizarros assim, e ficou diferente do que eles querem lá. Mas Pikachu é infalível. Agora, claro, o Nhonho. Puxa! Ai, ai, meus sanduíches! Ai, meus sanduíches, meus sanduíches! Chaves, você está roubando os meus sanduíches! Volte aqui, Chaves! Ai, já cansei, já cansei, já cansei! Olha ele, olha ele, olha ele, hein? E o seu Barriga, pode ser? Tinha que ser o Mochilinha Podcast de novo! Pague o aluguel já! Isso, seu Barriga, eu fiz sempre fiz nos desenhos, fiz na TV para os episódios inéditos, pro SBT e pro Multishow. Muitos episódios que não tinham dublagem, né? Porque a dublagem maga do seu Barriga foi feita sempre com o Mário Vilela. É ele que fez a dublagem maga toda, e aí eu entrei nas outras. Outros dubladores fizeram seu Barriga, né? Como a gente citou aqui. Em outras dublagens também. Mas Tinha que ser o Chaves de novo! é a dublagem atual que eu faço e que eu fiz até a última vez. Eu falei que foi a do Multishow, mas teve uma dublagem do desenho das últimas temporadas que foi depois do Multishow, onde eu fiz o seu Barriga. Vamos todos a Acapulco? E vai ter episódio novo de desenho? Porque parece que tem alguma coisa com a Chiquinha, alguma coisa que antes ela não estava e agora vai estar. Não, olha, até então ela não está no desenho, em nenhum episódio. Ela. A questão foi a seguinte: a última temporada que a gente fez a última temporada foi feita ano passado, em 2020 ou em 2021, agora não sei te dizer ao certo, que esse tempo todo de pandemia a gente já mistura todas as datas. E não tinha dublagem. A quinta e a sexta e a sétima ficaram esperando anos e anos. Aí finalmente foi ao ar na Amazon. E elas estão na Amazon. Todo o desenho animado está lá, né? E tem algumas trocas de vozes, que começou, o desenho animado, para você ter uma ideia, começou na Herbert Richards, versão brasileira Herbert Richards. Então, esse desenho começou lá, a gente fez lá, na Herbert. Depois continuou na Rio Sound, depois foi para Rio Art Sound, teve alguma outra. Em São Paulo, eles gravaram as vozes na Alamo no início, depois na do Brasil, quem gravou em São Paulo, né? Então você tem o desenho, demorou muito para terminar tudo, né? E o desenho já está no ar desde 2007. Agora está no ar na Amazon, né? Continua lá. Embora toda a série tenha parado de passar no mundo inteiro, a série original, o desenho continua e segue na Amazon Prime. Vamos de Jaiminho agora então? Ai, puxa, é que eu agora quero evitar a fadiga. Eu venho lá de Tangamandápio para gravar o Mochilinha Podcast. Aqui, ó, tem uma carta pro João, mas procure.
é que eu quero evitar a fadiga. Muito bom. O Jaiminho você não faz só um desenho. Pra quem não sabe, você fez também ele na série, né? Eu fiz na série, mas nos DVDs, tá? No desenho animado, quem fez o Jaiminho foi o Valdir Fiore, ok? E nas últimas temporadas, como ele já tinha falecido, foi Glauco Marques. Então, no desenho, eu não fiz o Jaiminho, porque eu já tinha o Nhonho e o Seu Barriga. Eu fiz o Jaiminho só lá nos DVDs. E daí, quando eu vou a evento, eu sempre faço o Jaiminho, a galera adora, sempre pede. E eu adoro fazer o Jaiminho, amo fazer essa voz. Acho que é uma das que eu mais gosto de fazer. Acho que eu me identifico muito com ele, de Ai, agora estou muito cansado. Eu quero evitar a fadiga. eu acho sensacional, adoro esse personagem, principalmente ali quando ele tava com esse astral, só de estar tranquilão, de evitando a fadiga. Depois eles fizeram novos episódios com o Jaiminho, que ele entra na vila, daí ele fica mais rabugento, ele deve o aluguel, para substituir o Ramon, né? Mas esses episódios eu não fiz, eles não vieram para o Brasil. Dos anos 80 foi feito no Clube do Chaves com outro dublador, o Jorge Alex. Então foram vários dubladores para todos os personagens. Acho que a única voz que manteve a mesma dubladora em todas as dublagens, todas as versões, foi a Marta Volpiani, na Florinda. Em todos os programas do Chespirito, em todas as versões brasileiras, Marta Volpiani fez a Dona Florinda, Marta Volpiani. E a Pops e todas as outras personagens fantásticas da Florinda Mesa. Verdade, né? A Dona Florinda sempre com a mesma voz. Isso é difícil, né? Depois de tantos anos, né, Gustavo? É, isso aí. Ela sempre com a mesma voz, e aí a voz dela é impecável, linda, brilhante. A Marta, nossa, sou muito fã. E falando em Florinda Mesa, a gente teve o evento da EducaFest aqui em São Paulo na semana passada. Conta pra gente como é que foi. Você teve contato com a Florinda Mesa? Como é que foi estar nesse evento? Porque muitas e muitas pessoas foram para poder conhecê-la, tirar uma foto. E como é que foi para você participar desse evento? Olha, o evento estava cheio, tá? Ela estava com receio inicialmente. Poxa, como é que vai ser o meu primeiro evento? Né? Ela pensava, o primeiro evento sozinha no Brasil, como a Dona Florinda, né? Num evento de Chaves, para fãs de Chaves. Mas as pessoas foram, né? E ela estava visivelmente realizada com isso. Ela até postou no Instagram dela que ela estava super feliz e que ela amou conhecer os fãs e receber esse carinho. Isso foi visível. Ela ficou até o fim. Houve muito atraso, tá, na organização, problemas de organização, e ela acabou ficando até muito mais tarde. E a gente também, as outras atrações, o que estava programado, por exemplo, do painel dos dubladores, infelizmente não aconteceu como foi combinado, tá? A gente aguardou, eu e a Cecília Lemes ficamos lá o dia todo, atendendo a todo mundo, mas a gente não fez as falas, infelizmente, no palco, porque por conta do tempo, e acabamos ficando sem esse painel. A gente até depois fez os fãs que estavam lá, que estavam presentes, mas muita gente ficou sem assistir, infelizmente. A gente até foi ao palco algumas vezes, mas para cantar junto com a banda Netos de Dona Neves. Netos de Dona Neves de novo! Que fez o show lá e foi maravilhoso, foi incrível. E aí a gente cantou, eu cantei com eles algumas músicas, fazendo outras vozes, tá? É, e a Cecília também, fazendo a música da Chiquinha com a banda. E foi muito bom participar. Ela entrou no palco num momento assim, foi a Florinda entrou no palco, não foi combinado com ninguém, a gente não sabia exatamente quando ela ia entrar, tanto que eu vou contar uma coisa que aconteceu. A gente tinha programado mais ou menos para ela cantar a Somos Cafonas, a banda tinha programado isso. Deixamos um espaço lá no set para ela cantar Somos Cafonas em espanhol, cantar normalmente a música sozinha, claro, com a banda acompanhando, mas a gente tentou, na verdade, mas ela não se sentiu à vontade para cantar.
Ela não prometeu que ia cantar, mas chegou na hora, a gente perguntou, a banda perguntou, mas ela não estava muito à vontade nesse primeiro momento para cantar sozinha. Mas aí eu fui lá e cantei. Falei, não, mantém a música, a gente vai cantar, porque senão vai ficar um buraco aqui, a banda vai ter que inventar outra coisa, vai pular. Não, mantém, e eu vou cantar com vocês, né? Já tinha meio que combinado assim, pô, qualquer coisa eu vou lá e canto. E cantei, meti a cara lá para fazer Somos cafonas, sim, isso é conosco. Numa vozinha seguindo mais ou menos a cantada lá, que era cantada pelo Mário Lúcio de Freitas, né? Inclusive a versão dele. E foi cantando enquanto a gente não sabia exatamente ali, né? Se ela ia entrar, se não ia. Assim que acabou a música, ela apareceu. Primeiro subiu a Cecília e logo em seguida ela veio. Então a gente totalmente desprevenido ali. Mas foi legal. E nesse momento foi incrível. Ela sempre muito solícita, amável com os fãs. Né? Muita gente falava, mas ela é meio rabugenta, ela é meio sim, ela não, ela é meio grossa. Não, ela já deu respostas atravessadas para pessoas da imprensa que procuravam sempre assim, algumas pessoas, né, sempre procuravam extrair a fofoca ou querer saber de coisas, né, que ela não estava disposta a falar e eram invasivas demais ou queriam só usá-la para chegar até o Chespirito, como aconteceu muito na vida dela, claro. Então ela realmente ela tem uma personalidade muito forte e que ela realmente fala quando ela não gosta. Mas no evento ela mostrou quem ela é, com quem ela gosta, ou com quem gosta dela, com quem a ama de verdade, como os fãs, porque ali ela tratou todo mundo que esteve próximo a ela, ela atendeu todo mundo ficando assim muito paciente, muito tranquila para as fotos, sem querer apressar nada. Ficou até muito mais tempo, né, do que estava na programação original e ali disposta, plena até o final. Assim, fiquei super feliz de ver isso, feliz por ela saber que é querida e amada no Brasil, que ela tem público, né? E espero que ela volte com outros atores, inclusive do Chaves, se for o caso, para reunir, para ter uma reunião. E o público tem. Ela tem público. Sozinha ela conseguiu reunir bastante gente, tá? Então é isso. O evento, assim, por esse lado, por essa questão dela, foi incrível. Os fãs ficaram maravilhados por ela. E ela pelos fãs, tá? E, e rolou. Infelizmente, algumas atrações prometidas no evento não aconteceram, né? Por conta dessas questões de horários e falhas de organização, né? Mas o evento em si ocorreu com a Florinda saindo feliz do Brasil, tranquila, realizada, enfim, isso vale tudo. Que bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou a conhecer o Edgar Vivar nas vezes que ele veio para cá, mostrar a sua dublagem? Você teve esse contato com ele? Muitas e muitas vezes nós somos amigos, tá? Temos uma amizade. Depois de tanto trabalharmos juntos, nós fizemos vários eventos juntos no Brasil, né? Em várias cidades, viajamos para mais de 15 cidades, né? Fazendo shows. Né? Pegamos aí a Belo Horizonte, fomos a Goiânia, fomos a Caxias do Sul, Porto Alegre, São Paulo, Rio, é, Londrina, muitas cidades, muitos lugares, e, e ficamos e fizemos diversos shows. Então a gente ensaiava. O show era assim, né? Ele se apresentando como Seu Barriga no Brasil, Seu Barriga é jovem ainda, e se apresentava e eu fazia parte do show na dublagem, falando como Nhonho. Oi, papai, tudo bem aí? Ele conversava respondendo, né, sempre aprendendo mais o português, cada vez mais o português e falando, contracenando. E em alguns shows eu fiz o Jaiminho, inclusive me caracterizei para fazer cenas com ele no show, e a gente ensaiava isso, para falar sobre a juventude, né, e brincávamos sobre isso. Aí, seu Barriga, já estamos ficando velhos. Aí ele dizia que não, Jaiminho, Pélio, não, a gente é jovem, cantava jovem ainda. Então o show dele era completo, é completo. Falta ainda se apresentar em muitos estados, que não deu para ir ainda, mas já fizemos desde 2010, em que eu fiz um evento lá com ele, que eu mesmo organizei, que eu trouxe junto com uma equipe para o Brasil. Depois a gente fez outros eventos liderados pelo Forfan Fest, né, e pelo empresário dele, que é o Adriano Almeida, que faz vários shows com eles.
e outros shows e turnê, fez muita turnê, fez participação em programa, sempre acompanhado pelo Adriano, o Edgar Vivar. Então a gente fez vários shows, então trabalhamos juntos e somos amigos. Ele é um cara incrível, uma pessoa que me ensina muito para todo mundo, é uma inspiração, né? Todos eles, né? Todos os atores de Chaves são verdadeiras fontes de inspiração. Também tive a oportunidade de falar isso para a Florinda, dizer quanto ela é amada e o quanto ela é parte de todo esse sucesso, né? Muita gente fala, o Chaves, o Seu Madruga, o Kiko, e acaba deixando um pouco a Florinda de lado, ou dizendo que ela teria sido responsável pela desunião do grupo, né? Com uma visão completamente estranha, porque coloca só como se ela tivesse feito alguma coisa para separar o grupo. Cada um ali já era muito grande para fazer suas decisões, né? Para decidir ficar ou sair do programa. E ela não teve nada assim que, foi por causa dela. Acho que isso é uma maneira covarde de jogar o problema para cima de uma pessoa. Que uma pessoa que, por acaso, fazia parte desse sucesso, né? Integrante, e graças a ela, grandes cenas, grandes momentos das séries ficaram eternizados, graças a ela também. Então, ela é parte do sucesso e o fenômeno também se deve a ela. Então, consegui falar isso para ela, escrever e falar pessoalmente. E eu vi que ela ficou muito feliz com isso. Bem. Bom, eu tenho mais um recadinho muito especial para você. Dá uma olhada. Olha, eu vou dar uma dica para vocês agora que, além de tradição e além de ter produtos com qualidade, essa empresa, eu, claro, sou suspeito para falar. A Fagundes Estamparia, há mais de 40 anos no mercado, traz muitas possibilidades para você deixar a sua empresa também uniformizada. Pois é, são camisetas e moletons personalizados para a sua empresa. Além de toda a variedade de cores, de tamanhos, você vai até a Fagundes Estamparia, fala com a Juliana, fala, Juliana, assisti o Mochilinha Podcast, eu quero um preço muito legal, porque eu sei que aqui a gente vai criar algo personalizado. Ela, a Carol, toda a equipe da Fagundes Estamparia vai atender você, é claro, com muito respeito e também, claro, com exclusividade. Então, Fagundes Estamparia, vai até lá, fala que assistiu o Mochilinha Podcast. Eu vou deixar o QR Code deles aqui, é só entrar em contato pelo WhatsApp e eles vão te fazer um preço muito legal. Fagundes Estamparia também é apoiador do Mochilinha Podcast. Aí vou dar mais um recadinho pra você e a gente já volta, peraí. Ó, eu já mostrei pra você imagens em vários programas aqui do Mochilinha, mas se você tá procurando um local que é pra você fazer um encontro, quer você fazer seu evento, um lugar super bacana, eu vou indicar a Sororruca aqui em Sorocaba. Fica na Mascarenhas Camelo, número 792, e além de ser nosso parceiro, agradecer ao Jô, ao Thiago, a toda a equipe da Sororruca, que sempre recebem a gente com muito carinho aqui pras gravações do Mochilinha Podcast. Você pode comprar, ó, tem charutos, você pode ir lá para poder comprar narguilés, enfim, todos produtos especializados e claro que você tem uma variedade de produtos. E assim, a gente tá mostrando as imagens para vocês. Passa lá na Sororruca, na Mascarenhas Camelo, fala com o Thiago, fala, ó, assisti o Mochilinha Podcast, eu quero um preço muito legal para comprar produtos aqui, isqueiros, enfim, tem muita coisa legal. Então passa na Sororruca, eu vou deixar o QR Code aqui, claro, do contato deles para vocês falarem que assistiram o Mochilinha Podcast. Sororruca é nosso parceiro aqui do Mochilinha Podcast. Olha, Gustavo, eu queria imensamente... pera um pouquinho, antes da gente terminar, eu queria que você mostrasse aí o que você tem de coleção, o que você tem de Chaves e Chapolin, porque pelo que eu vi ali tem alguns bonequinhos ali, tem bonequinho do Nhonho, mostra pra gente aí. Bom, de Chaves eu tenho aqui nessa estante mais próximo, eu tenho aqui Seu Barriga. Tinha que ser o Mochilinha Podcast de novo! Eu tenho aqui Chaves. Isso. Eu tenho ele. Ai, estou com dor de barriga. Ai, meu estômago. Ai, meu estômago. Eu tenho aqui o Chapolin, o maior herói da América Latina. Tem outro Chaves. Tem esse nhonho aqui de resina. Toma cuidado para não quebrar ele. Esse nhonho aqui, ó, fantástico, que eu ganhei de presente. A maioria eu ganhei, né? E alguns eu comprei também. Eu adoro esse aqui, esse nhonho que eu ganhei. Tem a bruxa.
Ela aqui. Quem está aí? É você, Satanás? A dona Clotilde. Aí eu tenho os livros ali atrás, né, do Chaves, o Diário do Chaves, a biografia. Tem uma garrafinha que eu ganhei lá do musical, que rolou do musical do Chaves, né? Aqui tem outro nhonho de pelúcia. Ai, Olha ele, olha ele, olha ele, hein? esse nhonhozinho aqui, que é o do desenho, né? E aí eu tenho outras coisas. Tenho Mario, tenho coisas do Mario, tenho He-Man, que é a minha coleção de coração. É essa daqui, ó. Esse aqui é o mais moderno, né? É a versão chama Origins. Ela é mais moderna do He-Man. Relançamento, só que baseado nos bonecos antigos que eu colecionava na minha infância. Então eu tenho os antigos, tá? Só que não estão aqui, eu deixo bem guardado assim. Eu tenho os antigos quase todos. Tenho muita coisa dos antigos, qualquer dia eu mostro aí para você. E eu tenho os modernos assim, muita coisa também dessa coleção que é baseada nos antigos anos 80, né? Mas eles são mais articulados. Eles são muito parecidos, porém mais articulados, tem mais articulações, tá? São parecidos no estilo. Existem outras coleções de He-Man e tal, mas eu gosto mais dessas. A gente chama de Vintage, a original, e a Origins, que é essa baseada na original. E acabo gastando bem para manter essa coleção. Lá em cima tem o esqueleto também, tem outros bonecos. Eu acho que, assim, de coleção, para mim, é essa coleção do He-Man, que eu adotei mais. Para mim, de super-herói, acima de Marvel, acima de tudo, tá o He-Man. Eu gosto muito do Batman também, tenho muitas coleções de gibis, principalmente dos gibis mesmo, né? HQs do Batman. E de bonecos são esses. Tem uns outros bonecos também, outras linhas, mas o forte mesmo é He-Man, os mestres do universo, ou os defensores do universo. Adoro. Agora, por falar em Chaves também, como que o Chaves entrou na sua vida? Foi desde a infância? Você já era fã de Chaves para começar a imitar? Como é que é essa relação? Bom, eu cresci assistindo Chaves, né, da versão maga. Porque a versão maga, ela foi quando ela estava sendo feita, ou ela começou, eu não era nem nascido, tava, né, fui nascer ali naquela época. Então, assim, eu cresci assistindo ao Chaves, como muita gente aí, como grandes fãs que estavam lá comigo. E aí eu tive essa oportunidade de fazer a dublagem, de ser dublador. Agora, continuo gostando sempre, né? Sempre vou amar. Muito bem, muito bem. Ó, eu queria te agradecer de verdade, imensamente, por ter aceito o nosso convite, por ter vindo participar do nosso Mochilinha Podcast, mesmo que online, né? Mas a próxima vez eu quero que você venha aqui pra gente fazer pessoalmente esse programa e te agradecer mais uma vez por ter vindo, por ter topado e por ter participado com a gente, viu? Com certeza, quero agradecer também, tá? O Mochilinha Podcast. Foi um prazer participar, mostrar aqui um pouco da minha coleção e dos meus personagens. Eu acho que isso é fantástico ter um espaço assim. Acho que vocês valorizam muito o trabalho dos artistas, né, dos dubladores, dos atores. Isso é fundamental. Então, parabéns pelo seu trabalho, tá? Pela valorização toda que você faz, pelas artes. E eu fico muito feliz de participar. Que venham outras vezes, né? E boa noite, vizinhança. Obrigado aí todo mundo que está acompanhando. Manda um alô aí. E eu tô lá nas redes sociais como Gus Berriel, né? Depois vai aparecer aí. E sigam também a Chaves de Novo, @Chaves de Novo, com todas as notícias sobre Chaves. Bom, é isso aí. Então a gente vai fazer o seguinte. Terminamos o nosso especial de hoje, nosso Mochilinha Podcast. Obrigado você que acompanhou, você que assistiu. Obrigado pela audiência. A gente volta, é claro, amanhã com um programa especial com o Rodolfo 40. Valeu, gente. Obrigado. É nóis. Fui!